Boa noite, gente. Essa é a nossa atividade assíncrona 2 da disciplina Físico-Química 1, ou seja, a nossa atividade do dia 19 de outubro, como está no planejamento. Na aula passada, a gente viu pressão máxima de vapor e diagrama de fases. Hoje, a gente vai ver as propriedades coligativas, que se relacionam também com o assunto de pressão máxima de vapor. Vamos embora. Propriedades coligativas. Eu coloquei aqui o conceito de propriedades coligativas para que a gente desenvolva esse conceito no decorrer da aula. Inicialmente, a gente inicia com o conceito de propriedades coligativas da seguinte maneira. São propriedades relacionadas ao número de partículas de soluto dissolvidas em uma solução, ou seja, independe da natureza desse soluto. Ao adicionarmos um determinado soluto não volátil, tá? Importante isso, a um líquido puro, verificamos diversas alterações nesse líquido, como por exemplo, a temperatura de ebulição, a temperatura de congelamento, a pressão osmótica e assim por diante. Gente, para que a gente possa iniciar o assunto de propriedades coligativas, eu busquei aqui a gente dar uma revisão na pressão máxima de vapor, tá certo? Já que o assunto interliga tanto o outro. Aí aqui eu tenho o seguinte, ó gente. Aqui eu tenho a água e aqui eu tenho o vácuo, né? E aqui ele está tampado. Aqui eu tenho um medidor de pressão e ao passar do tempo, a gente começa a observar que vai existir uma pressão aqui, que nesse caso daí foi 17,5 milímetros de mercúrio a 20 graus Celsius. Ou seja, temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado e que entre o líquido e a tampa do recipiente tem um vácuo, como eu mostrei aqui na primeira figura. Aí aqui tem o seguinte, ó. Inicialmente o líquido evapora rapidamente e depois esta evaporação vai diminuindo até ficar constante, até ficar essa pressão, que a gente chama de pressão máxima de vapor, certo? A pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se pressão máxima de vapor. É só para a gente dar uma relembrada no que a gente viu na aula passada. Lembra que eu peguei um copo, coloquei a mão em cima do copo, disse que naturalmente iria existir uma pressão máxima de vapor ali, naquele líquido. Então, para dar aquela revisada, tá, gente? Ó, os fatores que influenciam na pressão máxima de vapor. A natureza do líquido, lembra? Eu falei para vocês que a água ela ia ter uma menor pressão máxima de vapor do que o éter, por exemplo, que é um líquido bem mais volátil, tá? E também, pessoal, a temperatura em que se encontra esse líquido, ou seja, se eu tiver o mesmo líquido aqui, por exemplo, água e água, mas se eu tiver esse líquido a uma temperatura maior, isso significa que eu vou ter uma pressão máxima de vapor maior, ou seja, a natureza do líquido e a temperatura em que esse líquido se encontra, ele influencia na pressão máxima de vapor. Mas agora, gente, retomando, né, o assunto principal, que são as propriedades coligativas, a gente tem as seguintes propriedades coligativas, olha, tá aí na fichazinha de vocês. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria, certo? Você vai ver a definição de cada propriedade coligativa dessa. Lembrando que propriedade coligativa é quando eu adiciono um soluto a uma solução, vai mudar algumas propriedades. E aí a gente vai observar no decorrer da aula quais são essas propriedades. Tonoscopia. O que seria tonoscopia, gente? Aqui, ó. É o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ou seja, pessoal, aqui eu tenho água a 20 graus Celsius com uma pressão de 17,5 milímetros de mercúrio. Já aqui, gente, eu tenho água mais glicose. E aqui eu vou ter uma pressão de 15 milímetros de mercúrio na mesma temperatura. Ou seja, eu tenho a água numa determinada quantidade, tá? Na mesma quantidade. Se eu adiciono algum soluto não volátil, como por exemplo a glicose, eu vou ter o que, gente? Uma diminuição dessa minha pressão máxima de vapor. Então a tonoscopia é o estudo que? Da diminuição da pressão máxima de vapor referente ao que? A adição de um soluto, certo? Então se eu adiciono um soluto, eu vou ter uma diminuição dessa pressão máxima de vapor. E isso daí eu chamo de tonoscopia. Aí aqui eu coloquei um exemplozinho de uma questão para a gente poder aplicar esse conceito, tá, pessoal? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Os 3 frascos a seguir contêm água pura a 20 graus Celsius. Aqui eu tenho um recipiente com, que eu denominei de A, tá?
Aqui eu tenho o recipiente B e aqui eu tenho o recipiente C. E aqui eles estão em determinada quantidade diferente, né? O C, ele tem maior quantidade de água, certo? Os três têm água, beleza? Vários estudantes, ao medirem a pressão de vapor a 25 graus Celsius, fizeram 4 anotações. Ele diz que a pressão de A é igual à pressão de B, a pressão de A é diferente da pressão de C, a pressão de C é diferente da pressão de B, e ele diz aqui que a pressão de A é igual à pressão de B e é igual à pressão de C. Aí ele pergunta, quantas dessas anotações estão corretas? Vamos ver o que ele colocou aqui pra gente. Ele coloca aqui que são 2, certo? 2 anotações dessa daí estão corretas. Por quê, gente? Porque independe aí, ó, da quantidade, não é verdade? Ou seja, essa anotação daqui de pressão de A igual a pressão de B está correta, e essa daqui de pressão de A igual a pressão de B igual a pressão de C também está correta. Porque independe da quantidade, beleza? A pressão máxima de vapor. Aí, ó, gente, para que a gente possa entender a ebulioscopia, a gente precisa entender o que seria a ebulição de um líquido, tá? Quando o líquido ele está sendo aquecido, algumas moléculas elas vão colidir violentamente e se tornarem livres, não é verdade? Ou seja, eu tenho um líquido, tá? Esse líquido ele vai estar entrando em ebulição. Lembra que eu falei para vocês que entrar em ebulição é quando a pressão interna da bolha ela se igualar à pressão externa. Então é quando o líquido ele começa a entrar em ebulição, certo? Com isso, gente, forma-se porções de vapores no interior da massa líquida, constituindo desta forma as bolhas. Então as bolhas elas vão se formar na ebulição, tá certo? Estas bolhas elas não somem a superfície imediatamente, tá? Primeiro as bolhas elas vão se formar no fundo do líquido. Isso só ocorre quando a pressão dentro da bolha iguala-se à pressão externa, que é quando ocorre a ebulição. Aí aqui, ó, gente, a ebulição ela vai ocorrer quando essas bolhas, aqui, ó, elas vão para a superfície, certo? A este fenômeno a gente chama de ebulição. A ebulição de um líquido, ela depende da pressão externa, isto é, quanto menor for a pressão externa, menor será a sua temperatura de ebulição, tá? Aí aqui eu tenho a ebulioscopia, gente. Ou seja, aqui nesse exemplozinho daqui eu tenho só a água pura, tá? E aqui eu tenho a água mais a glicose. O que a ebulioscopia vem dizer? Vem falar o quê? Que quando eu adiciono um soluto, que nesse caso foi a glicose, um soluto não volátil, eu vou ter uma maior temperatura de ebulição para aquele meu líquido. Aqui, ó. Ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ou seja, se a água pura ela entra em ebulição no nível do mar, não é verdade? A 100 graus Celsius, se eu coloco a glicose, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior, tá, gente? Vai ser maior do que 100 graus Celsius, porque eu adicionei um soluto não volátil, aquela minha água pura. Aí aqui eu coloquei outra questãozinha para vocês, olha só. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água do cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. E aí, gente? Se eu adicionar sal, aumenta a temperatura de ebulição da água? Ou seja, se eu adicionar um soluto não volátil, vai aumentar a temperatura de ebulição. Vamos lá, ó, conceitozinho de ebulioscopia. Aí a segunda observação. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Não, né, gente? Eu acho que não. Eu acho que a adição de sal ela vai diminuir a pressão de vapor. 3. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com amido de batatas. Altera sim, né, gente? Se eu coloco um soluto não volátil na minha solução, claro que vai haver uma alteração na minha temperatura de ebulição. Aí ele pergunta aqui, ó, está correta as explicações? Uma apenas, né, gente? A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água. Por quê? Porque se eu adicionar um soluto não volátil, eu vou ter um aumento da minha temperatura de ebulição. Aí eu estou aplicando a ebulioscopia, o meu conceito de ebulioscopia, certo?
Aí aqui, ó, gente, crioscopia, beleza? A crioscopia, ela vem falar sobre a temperatura de congelamento, certo? A temperatura de congelamento é da mesma maneira. A gente, ao adicionar um soluto não volátil, o que é que vai acontecer? Aí aqui ele adicionou água mais glicose. A temperatura de congelamento, gente, ela vai ser maior. Ou seja, a gente vai ter mais dificuldade de congelar água com açúcar. Ou seja, a gente vai ter que ter uma temperatura de congelamento, não é verdade, gente? Menor, para que aconteça o congelamento dessa minha água com açúcar. Aqui, ó. É o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ou seja, se eu tenho água pura, coloco para congelar, e se eu pego a água e adiciono açúcar, no caso, para congelar, a minha água pura, ela vai congelar muito mais rápido. Por quê? Porque a adição de um soluto vai fazer com que diminua a minha temperatura de congelamento. Ou seja, se a água pura, ao nível do mar, ela congela a 0 graus Celsius, a água pura com açúcar, né, no caso, a água com açúcar, se eu coloco para congelar, ela vai ter uma temperatura de congelamento bem menor, sei lá, menos 1 grau Celsius, menos 2 graus Celsius. Então, vai ter uma maior dificuldade para que ocorra esse congelamento, né? Porque eu vou ter uma menor temperatura de congelamento. Aí aqui, ó, gente, o próximo conceito que a gente tem é a pressão, é a osmometria, beleza? A osmometria é o seguinte, ó, para que a gente possa entender a osmometria, eu coloquei isso aqui para vocês, essa figurinha, que tá lá na ficha de conteúdo, se vocês não estiverem conseguindo visualizar, até porque às vezes o vídeo ele não sai com uma boa qualidade, mas aí tá na ficha de conteúdo que eu envio para vocês, certo? Aqui tem o seguinte, ó. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas de solvente, mas não permitem a passagem de soluto desta solução. Ou seja, aqui eu tenho uma membrana, beleza, gente? Eu chamo essa membrana, pessoal, de uma membrana semipermeável, tá? Esses materiais são chamados de membrana semipermeável. Aí o que é que acontece, pessoal? Aqui eu vou ter, desse lado daqui, uma solução diluída. E aqui eu vou ter uma solução concentrada. O que é que isso significa, meus químicos? Solução diluída é quando eu tenho muito mais líquido do que o próprio soluto. E a solução concentrada é quando eu tenho muito mais soluto, na verdade, comparado à minha solução diluída. É como se eu tivesse assim, 2 copos com água. Aí, nesse copo com água que está aqui, que é uma solução diluída, eu coloco só uma colherzinha. E nesse copo com água aqui, ó, que está uma solução concentrada, eu coloco umas 10 colheres de sal. Então, essa solução que tem uma colherzinha só de sal, eu vou ter uma solução mais diluída do que essa daqui que tem uma solução mais concentrada, ou seja, eu tenho mais soluto, tá? Na solução concentrada. Aí o que é que acontece, pessoal? Na osmometria, vai existir uma passagem de solvente da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Por quê? Porque o objetivo é que eles fiquem na mesma concentração. Se eu tiver uma membrana semipermeável daqui, eu tiver uma solução mais diluída e uma solução mais concentrada, eu vou ter uma passagem do meu solvente, tá, pessoal? Da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Isso daí é o processo de osmometria. O fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado por meio da membrana semipermeável é a osmose, tá? Que é a osmometria. Aí aqui, ó, gente, uma questãozinha pra gente concluir. Uma salada de alface foi temperada com a solução de vinagre e sal. Após certo tempo, as folhas de alface murcharam. A esse fenômeno chamamos de... Gente, por isso que às vezes a gente faz uma salada, a verdura ela tem líquido, né, dentro dela. E a gente prefere não temperar só na hora que a gente vai comer. Por quê? Porque acontece esse fenômeno de osmose. A água que está ali no líquido, certo? Que está dentro da verdura, no caso, nesse caso a alface, ela tende a sair. Por quê? Porque é esse processo mesmo, gente, de osmose. É o meio saindo de uma solução mais diluída para uma solução mais concentrada, que é do lado de fora, quando eu vou botar o sal, o vinagre. Então eu chamo esse fenômeno de osmose, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Tenham uma boa noite.